Boa tarde, meu nome é Johnny, eu sou do curso de Engenharia Elétrica da UFOP. Eu vou fazer aqui uma apresentação sobre a aplicação de Laplace na análise de circuitos elétricos. Bom, primeiro tópico, eu vou falar sobre as definições de Laplace. Segundo, eu vou falar sobre suas propriedades, a transformada inversa, as funções de transferência, as variáveis no tempo e a aplicação em circuitos elétricos. E eu vou falar também sobre uma simulação que eu fiz aqui. Aí eu vou, mais no final do vídeo, eu vou falar mais sobre ela. Bom, a transformada de Laplace, ela é uma ferramenta matemática que transforma uma função no domínio do tempo para o domínio da frequência complexa. Essa transformação tem se mostrado extremamente útil na resolução de equações diferenciais, especialmente aquelas que modelam sistemas dinâmicos em engenharia e física. A transformada de Laplace, ela tem essa cara aqui, inicial, onde é uma função em relação ao tempo denotada por f. Esse f é f de Laplace, a transformada, é definida nessa seguinte integral, onde o f é uma função definida para o tempo maior que zero e a sua transformada, e o f é a transformada de Laplace da função do tempo para todos os valores de s para os quais a integral imprópria converge. A aplicação da Laplace ela é muito importante, mas como ela é um pouco trabalhosa, existe uma tabela onde já se encontra as principais funções dela já para otimização do tempo. Algumas delas estão expressas aqui nessa apresentação. Temos também alguns teoremas associados à transformação de Laplace. O primeiro é o teorema da linearidade em função do tempo, e na terceira coluna aqui temos a transformada dela. Temos também a propriedade do teorema de escalonamento, deslocamento no tempo à direita, deslocamento na frequência, derivação no tempo, derivação na frequência, integração no tempo e a convolução do tempo. A transformada de Laplace, o objetivo dela, da transformada inversa de Laplace, é calcular as expressões no domínio do tempo. Nós vimos que a transformada de Laplace é o inverso, que ela calcula a expressão no tempo e depois calcula em frequência. A inversa, ela pega a transformada de Laplace, inverte ela para encontrar o domínio no tempo. E também temos algumas expressões tabeladas para a simplificação. Os polos reais e distintos. O f de S dividido por N mais a somatória de S mais o P de N vezes. E os polos repetitivos, que é o K de N dividido pela soma do S mais o P, isso por N vezes, que repete o termo. As funções de transferências, ela é a relação entre a variável de saída pela variável de entrada do sistema, um circuito ou dispositivo no domínio da frequência. Nós temos que o HS é a função de transferência, o Y de S é a variável de saída, o XS é a variável de entrada. Temos que ir para o cálculo do ganho de tensão. Podemos fazer também um cálculo do ganho de corrente, ganho de potência, a impedância de transferências
e a admitância de transferência. Aqui, para o exemplo, vou ter os cálculos aqui para transferências em termos de ganho de tensão, AVS, e a resposta ao impulso unitário e ao degrau. Bom, para fazer os cálculos da transferências em termos de ganho de tensão, primeiro nós vamos associar com a lei de Ohm, e depois substituir os valores na fórmula como impedância resistiva e impedância capacitiva. Após fazer isso, nós podemos fazer a transformada de Laplace, calcular o HS, depois calcular o Hzinho e a função g de t. Para o impulso degrau unitário, nós vamos ter como a tensão V1 igual o impulso unitário em relação ao tempo. Isso vai dar 1 sobre S. Depois, o AVS, ele é o V inicial dividido pelo V1. As variáveis de estado. O método das variáveis de estado é uma ferramenta crucial para analisar e compreender sistemas de engenharia complexos que possuem múltiplas entradas e saídas, ao contrário do modelo mais simples de uma entrada e uma saída. Muitas vezes são associados os componentes relativos, como capacitores, indutores e circuitos elétricos. A gente pode encontrar também circuitos RL, RLC e transformadas de Laplace como um variável de estado. Temos que, na figura, uma exemplificação de um sistema linear com M entradas e P saídas. E os sistemas lineares têm essa seguinte cara: a transformada de Laplace em circuitos elétricos. Bom, nós podemos fazer um passo a passo dos métodos de variáveis de estado, análise de circuitos. O primeiro passo é escolher a corrente do indutor e a tensão do capacitor como variável de estado. O segundo passo é aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, a lei de Kirchhoff das tensões ao circuito, para obter as variáveis do circuito, tensão e corrente, em termos de variáveis de estado. Isso deve levar a um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem necessárias e suficientes para determinar todas as variáveis de estado. E o terceiro passo é obter a equação de saída e colocar o resultado na forma de estado-espaço. As principais aplicações da transformada de Laplace em circuitos elétricos é a resolução de equações diferenciais, que permite transformar equações diferenciais associadas aos circuitos em equações algébricas. O segundo é análise das respostas transitores em frequência, que permite estudar como um sistema responde a diferentes frequências de entrada, auxiliando o projeto de filtros e amplificadores. A terceira é a análise dos sistemas lineares e invariantes no tempo, o LTI. São essencial para a análise dos sistemas LTI comuns em circuitos elétricos. E o quarto é projeto de sistemas de controle, que facilita a representação de sistemas dinâmicos em domínio de frequência, auxiliando o projeto de controladores para alcançar especificações de desempenho desejada. As transformadas de Laplace em circuitos também podem ser utilizadas em 4 tipos de filtro, que são eles: os filtros de passa baixo, filtro de passa alto,
e o filtro passa faixa e o filtro rejeita baixa. Esse aqui é um exemplo de filtro passa faixa, onde que temos a frequência de corte, a frequência de corte inferior, frequência de corte superior, a frequência de ressonância, um fator de escala que é o K, né? A largura da faixa e o fator do mérito. Bom, na simulação gráfica que eu fiz aqui, projetei, ela representa do lado esquerdo aqui, o primeiro gráfico, ela é uma figura na transformada de Fourier, que é muito comum a gente ver em sinais e sistemas. Esse sinal x de t, ele é definido no domínio do tempo, dividido em vários segmentos, a fim de garantir a convergência da transformada de Fourier. Ou seja, a transformada de Fourier, ela transforma o sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência. E a transformada de Laplace é obtida a partir do espectrograma, o último gráficozinho aqui abaixo, onde a variável S da transformada de Laplace está relacionada com a frequência da transformada de Fourier. Ao variar o sigma e o lambda, o ômega, obtemos diferentes representações do sinal do domínio da frequência. Na imagem 2, nós temos aqui uma figura retangular que ela apresenta visualização intuitiva do passo a passo como a transformada de Laplace transforma um sinal no domínio do tempo para o domínio da frequência. A figura inicial mostra dois caminhos. Um caminho é a transformada de Laplace e outro uma transformada de Fourier. Bom, a transformada de Fourier leva um sinal para o domínio na frequência, mostrando a distribuição das frequências presentes no sinal original para o real e imaginário da transformada de Fourier. São plotados separadamente. O domínio de S na transformada de Laplace leva o sinal para um domínio da frequência complexa, onde a variável S é a combinação da frequência da parte imaginária e de um fator de amortecimento da parte real. A representação no domínio S é a mais abrangente que a de Fourier, pois ela considera não apenas a frequência, mas também o comportamento do sinal ao longo do tempo. E a integral da transformada de Laplace, que envolve um sinal original multiplicado por uma exponencial complexa. A transformada do sinal em relação ao tempo. E o resultado dessa integral de Laplace, o xs, que é uma variável na complexa em S, como está mostrando as equações do lado direito. E é isso a apresentação do meu trabalho. Muito obrigado.